Santo dia. Então que bom estar com vocês, mais um Consagra-te TV. Hoje, Mara, vamos falar de um tema muito especial. É um tema inclusive polêmico. Vocês que normalmente assistem o Consagra-te TV já devem ouvido a gente ter falar aqui de consagração a Nossa Senhora. Mas também deve ter ouvido falarmos de escravidão de amor. Escravos de amor. Esse nome escravidão o povo tem medo até de ouvir. Mas a consagração a Nossa Senhora também é chamada antigamente de escravidão de amor. Fazer-se escravo de Jesus por Maria, escravo do seu amor. E é algo muito conflitante. São Luís de Montfort, no seu processo de evangelização, na sua espiritualidade, ele leva os seus seguidores a reconhecer-se como escravos de amor de Jesus por meio de Maria, de escravos de amor da igreja, e propõe como sinal externo correntes, algemas na mão, na perna, no pescoço, na cintura. Era um costume naquela época de 1700, em torno ali, naquela transição do século XVI, século XVII, a qual se vivia essa realidade. Esse programa a gente vai tentar esclarecer alguns mal-entendidos e algum medo que alguém possa ter de ser escravo por amor, né? Alguém pode estar aqui achando esse nome feio e dizendo: Deus me livre que eu não seja. E eu digo: Deus que queira que você seja um escravo do amor de Deus, né? Nós vamos discutir esses pontos, né? Isso aí, essa espiritualidade era muito na França, né? Em torno do século XVI, mas ela vem mesmo de origem espanhola. Parece que na Espanha que começou, na Igreja Católica da Espanha, a borbulhar essa tradução, essa tradição de escravidão de amor, e isso foi sendo difundido por toda a igreja. Então você que é devoto de Nossa Senhora, né, como eu falei, que estava inquieto com o nome escravidão, mas primeiro a gente tem que quebrar alguns paradigmas, algumas realidades que vamos ao longo aqui da nossa conversa quebrando. Primeiro, a gente só liga escravidão a uma situação de opressão, a qual um branco poderoso escravizava um negro pobre, ladrão, escravo. No contexto histórico, as coisas não são bem assim. Primeiro, a escravidão não nasceu com os negros, não nasceu escravizando-se negros. Primeiro, a escravidão foi a escravidão de brancos. Então, para a gente já começar a quebrar alguns pontos, essa palavra escravo vem de esclavos, como latina, né? Isso em torno do século X, alemães e espanhóis, califas, eles tinham escravos eslavos. No século XIII, comerciantes italianos também colocavam pessoas. Quando uma pessoa é submissa do poder do outro, ela se torna escrava. Na Idade Média também tinha algo bem interessante. As pessoas eram escravas de terras. Aquela terra, aquele feudo, tinham seus escravos. Eram as pessoas que estavam ali. A igreja, sempre muito abrangente o seu poder, a igreja também era dona de muitas terras. Então a igreja também tinha muitos escravos. Escravos da terra, escravos de mosteiros que estavam ali e não saíam da terra e continuavam lá. É um contexto mais amplo, porque eles não eram removidos da terra pelos seus senhores, passava a terra com seus escravos. É algo até bem novo, pelo menos para mim, quando fomos fazer a pesquisa de estudo sobre estes temas, né? Algumas pessoas se colocaram já como escravo de amor, escravo da igreja, escravo de Jesus. Lá no ano 1016, o Beato Marinos, 1222, o Beato Gautier de Birbach, também o mais importante, que foi Santo Odilon de Cluny, em 1049. Mas esses não foram os primeiros. Veja que Montfort em 1700, lá no torno do ano 1000, 1100, 1200, já tem muitos escritos sobre escravidão de amor a Jesus, escravidão na igreja. Mas isso é mais antigo ainda, né? Essa relação que a gente está discutindo aqui de escravidão é uma devoção cristã. Estamos discutindo uma forma devocional. É importante você entender, uma forma de devoção cristã que é totalmente diverge da sua relação com a escravidão real entre pessoas. Mas não tenhamos medo dessas palavras, porque a Sagrada Escritura trata sobre esses temas de uma forma bem direta. Então, São Lucas, lá em Lucas 1, versículo 38,
São Lucas descreve que Maria Santíssima diz: eis aqui a escrava do Senhor. Nossa Senhora faz-se escrava num sentido espiritual. É um sentido espiritual. São Paulo nos exorta que devemos imitar o Cristo, que ele, Cristo, despojou-se de tudo e tomou a forma de escravo. Está lá em Filipenses 2:7, tornando-se em semelhança humana. O próprio Cristo se fez escravo como criatura. É algo místico, espiritual. Surgiram espiritualidades, seguidores, associações, o termo servos de Maria, os servitas, que se espalharam no Ocidente, no Oriente. Indo bem para trás, em torno do ano 500, Melódios, ele já descreve a bem-aventurada Virgem Maria como a esperança dos seus servos, a esperança dos seus escravos. Servo e escravo se misturam. Em torno do ano 600, uns escritos, Pseudo-Agostinho implora para ser colocado como Maria Santíssima, como esposa do meu Senhor, se colocando como escravo. Em 667, Santo Ildefonso de Toledo, na Espanha, este santo implorava a Maria para que possamos viver sempre como seus escravos. Então essa mística de dependência, da devoção à Virgem Maria como escravo, olha, já é bem antiga, do ano 500 já tem coisa escrita. Quer dizer que então, o primeiro escravo de amor então foi Santo Ildefonso? Que nada. O primeiro escravo de amor, sabe quem foi? Foi São José. São José, quando entendeu que o que a Virgem Maria concebeu era fruto do Espírito Santo, que Jesus era filho de Deus e que Maria Santíssima era a mãe de Deus, São José se coloca como escravo da mãe de Deus, para cuidar dela e do seu Deus, do seu filho Jesus. Algo muito belo, né? Um outro ponto interessante é que a idade do ouro, né, na Espanha religiosa, Santo Inácio de Loyola, 1556, nos seus exercícios espirituais, ele se coloca como um indigno escravo. Santo Inácio de Loyola, esclavito de Maria, de José e de Deus homem. Então veja só que grandes santos se colocam como escravos de Jesus, escravos de Maria, escravos de São José, escravos da igreja, escravos do Evangelho. Olha só que coisa mais bela, estamos aqui para nos inquietar. Mas, Mara, começaram a surgir confrarias, né? Como eram essas confrarias de escravos de amor? Como se dava essa dinâmica? Nós vamos colocar confraria como se fosse uma junção de pessoas que comungavam da mesma ideia. Comunidades. Né? E aí a gente vai compreender que podia até que na época não se fosse falado talvez escravos, escravidão, mas nós precisamos entender o contexto. Aquelas pessoas olhavam para a Santíssima Virgem e queriam depender dela, né? Então, mesmo antes se já falava dessa dependência, mas essas confrarias com títulos de escravos de amor começou, como você falava mesmo, lá na Espanha, mais ou menos o que a gente tem de relato é em 1575, uma irmã franciscana, né? Ela começou a perceber a Virgem Maria, querer se entregar a ela, a irmã chamada irmã Inês Batista, e organizou regras para que as outras freiras também pudessem viver, né? E já, nessa época já tinha as freiras ursulinas, então ela começou a organizar. Por quê? Porque elas tinham muita devoção ao título de Nossa Senhora Assunção. Então elas queriam olhar para a Virgem da Assunção, desejar o mesmo céu. Então elas organizaram uma confraria em honra a essa senhora. Depois nós vamos encontrar um monge beneditino, Antônio Alvorada, isso já no ano de 1612. E ele também foi entendendo quais eram as particularidades que ele deveria ensinar para que as outras pessoas aprendessem a devoção da entrega a Nossa Senhora. E aí ele organizou uma confraria que daria assistência aos devotos do Santíssimo Sacramento. Entende? Então, veja só, essas confrarias nascem na junção de um povo para aprenderem melhor a se comportar diante de sua escravidão. Já no ano de 1615, nós vamos encontrar Pedro de Lorena, não é? E ele vai mostrar as regras
para umas pessoas que se encontravam, a gente não tem muito relato sobre essa, mas seriam devotos da misericórdia. A gente já encontra aí escravos da misericórdia. Então, são pessoas que se juntavam, se reuniam para viver esse amor à Virgem Maria. E você que nos assiste, você pode perguntar, e eu, o que é que tem a ver com isso? Você é chamado a ser escravo desta igreja. Veja só, o escravo, ele não tem salário, o servo tem salário. O escravo, ele tem trabalhado exaustivamente sem descanso. O servo tem vários momentos de descanso. Então você, como tem se comportado como um escravo de amor do Evangelho, ou como um escravo, um servo, um funcionário, uma pessoa que só faz aquilo por recompensas? Vamos discutir mais sobre isso. Então, a escravidão da igreja, a escravidão do Evangelho, coloca o uso de cadeias, de correntes, né? É muito divulgado, algumas pessoas, nós, Fraternidade Discípulos da Mãe de Deus, nós não recomendamos o uso de correntes mesmo. Nós usamos correntes, que estão aqui, no caso, nosso sinal, são correntes, cordões, que representam as antigas correntes. Mas as correntes sempre foram polêmicas. Hoje a corrente, botar uma corrente de portão, uma corrente grosseira no braço, na perna, você vai ficar engalhado no alarme do banco, no aeroporto e coisas mais no detector de metais. Isso que é problema hoje, era problema antigamente também. As pessoas ridicularizavam, criticavam, porque na verdade existiram abusos sobre o uso das correntes, e até hoje existem. Então a igreja, o primeiro que escreveu sobre isso foi De los Rios. Foi o primeiro que descreveu o uso das correntes como significando a escravidão, acorrentado ao amor. Acorrentado. A igreja, como muitos sabem, ela se reúne em documentos, em confrarias, em torno de 1673. Algumas confrarias escreveram, e em 1675, uma bula apostólica Pastoralis Officio proscreve, não recomenda, não estimula o uso de correntes, o uso das cadeias. Então é um posicionamento da igreja para o não uso da corrente. Depois o Papa Bento XIV se manifesta num decreto de 1758 também contra o uso da corrente. Mas não da corrente em si, mas contra os abusos que existiam em torno da corrente. Mas se as pessoas usam uma corrente com sabedoria, com tranquilidade, vamos dizer que não está ofendendo. Mas aqueles que criaram conflito, como às vezes criam hoje, alguns documentos antigos, mas são documentos reais, se colocam o não apoio ao uso direto da corrente. Mas no tratado tem dizendo corrente. Mas Jesus faz nova todas as coisas, o Espírito Santo renova todas as coisas. É interessante o equilíbrio, né, César? Não é buscar uma corrente pelo exagero, mas mostrar e usar uma corrente por demonstrar às pessoas a sua verdade. A sua verdade. Pessoa dependente, né? Nós mesmos já encontramos dificuldade em trabalhar como consagração a Nossa Senhora em algumas paróquias, porque o padre, o bispo, só enxerga a corrente, e ele não quer ninguém de corrente na sua paróquia, e não vai abençoar a corrente. Embora desde a tradição antiga se abençoe correntes. As correntes foram abençoadas da forma litúrgica. Mas nós não recomendamos, mas quem usa, fique à vontade, mas só para que saiba que existem algumas recomendações não a favor. Mas, Mara, alguns escritores franceses espirituais falaram sobre temas de escravidão de amor. Esse tema tão inquietante e polêmico. Cite alguns deles, as correntes mais fortes. Nós temos, assim, como destaque, não é? Bordon e de Berolles. E aí você pode estar nos escutando e dizer assim, mas nossa, eu sempre pensei que quem falava da escravidão de amor era São Luís de Maria Grignano de Montfort. Realmente, foi ele o que mais se destacou, tá certo? Mas nós não podemos aqui dizer que Montfort é o pai da escravidão de amor. Não, não é o pai, mas foi quem melhor cuidou, foi quem melhor olhou para essa escravidão. Veja só, esses autores, eles escreveram no seu tempo, tá certo? E Montfort, ele foi compreendendo que essa devoção, a escravidão de amor, teria que passar para mais e mais pessoas. Por quê? Porque era um meio de perfeição, um meio de salvação. Então, o que fez Montfort? Montfort foi pegando toda essa doutrina, tá certo?
e foi dando a ela um caráter mais simples, não menos exigente, mas mais acessível para que as pessoas compreendessem. Então, Montfort foi cuidando, foi zelando. Lógico, ele nunca deixou de ser discípulo de De Berle, nunca deixou de ser discípulo de Bourdon, mas ele foi aperfeiçoando. Os discípulos podem fazer, até porque, meus amores, nós temos uma passagem bíblica que o próprio Senhor vai dizer o quê? Que os meus poderão fazer obras ainda maiores. Na verdade, não são clones, são discípulos, seguidores. A gente não quer clone de Bourdon, clone de De Berle, clone de Montfort. Digamos que eles pegavam a melhor parte e transformavam e aumentavam o entendimento. Por isso que Montfort vai escrever o Tratado da Verdadeira Devoção, não é? A unção do que foi dado para aqueles outros homens, mas também a unção que foi dada a Montfort de entender cada vez mais isso. Veja só, Montfort foi o homem que viveu na época para combater o jansenismo, que era uma doutrina totalmente contrária, que a salvação seria para todos. Então, como ele mais combateu, mais ele se firmou e mais ele criou fama a respeito da consagração. Tudo bem? Mas não podemos dizer que está na raiz o pensamento em Montfort. Se formos buscar esses diversos autores franceses, nós vamos encontrar, como digamos assim, hoje, como poderíamos dizer, uma palavra fundante. Existe um texto evangélico, tá certo, que vai dar o norte à escravidão de amor e vai ser justamente, nós podemos encontrar em Mateus 20 e 28, que vai dizer assim: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, para dar a sua vida em resgate do mundo. Então veja, o que os discípulos de Jesus diziam? Se o mestre veio para servir, eu também preciso servir. Eu também preciso servir. Só que não é servir de qualquer maneira, é servir como escravo de amor. Sou eu que quero me entregar porque o meu Deus, o meu Senhor merece tudo. Só que eles tinham uma compreensão. Se esse Deus quis precisar da Virgem Maria, nós também precisamos. Então a escravidão de amor, desde os seus princípios, tinha essa raiz. Se eu quero servir a Deus, eu preciso me fazer escravo. Se eu me faço escravo de Deus, eu me faço escravo da Mãe de Deus. Entende isso? Então, como era o pensamento de De Berle? Ele morreu, engraçado, os escritos vêm dizer a data de morte dele. Um santo, né? Mas não vai dizer em que período ele nasceu. Mas vai dizer assim, que em 1629, não é? Ele já olhava, eu estou falando de De Berle, ele já olhava para Jesus, para os mistérios do Senhor, diante da sua paixão, diante da sua morte, diante da sua ressurreição. Mas o que mais encantava a De Berle era o mistério da encarnação. Ele ficava, digamos que, bobo a contemplar que esse Deus tão magnífico, tão soberano, ele quis se encarnar, ele quis se entregar. Então esse vai ser o mistério que ele mais vai compreender e divulgar. Por isso que De Berle vai ser conhecido como o evangelizador da encarnação, porque era o ponto que ele mais anunciava sobre a vida de Jesus. E os consagrados a Nossa Senhora vivem muito esse mistério da encarnação. Da encarnação. Inclusive Montfort coloca na sua devoção exterior que é uma das maiores práticas. A prática, né, principal do consagrado é a devoção do dia 25 de março. Que é da encarnação. É o dia da encarnação, que é o dia onde começou a maternidade de Maria, digamos assim, como mãe de Jesus. Quando ela fecunda, ela fica cheia. Jesus poderia ter vindo como homem grande, mas ele quis se encarnar, ele quis precisar. Então o que De Berle ele fazia? O que ele falava? O que ele anunciava? Esse Deus quis se fazer homem, passando pela Virgem Maria para encontrar a humanidade. Então o que ele dizia? Se nós homens precisamos agora ir ao encontro desse Deus, nós temos que usar o mesmo caminho. E aí você pode dizer, mas Maria, isso está escrito no tratado. Lógico, o tratado vai ser o apanhado, né, de tudo isso que esses escritores vão relatar, tá certo? Então, De Berle ele já começa a dizer que é necessário a oferta de si mesmo. Tá? A gente vai encontrar esse paralelo também quando Montfort vai dar a fórmula de consagração, que lá no início do título tem consagração de si mesmo. Já é o quê? Ele pegando, não é, ofertas de Berle. E vai dizer que essa servidão, ela tem que ser mediada pela Virgem Maria. Eu vou ser servo, eu vou ser escravo de Deus, mas pela Santíssima Virgem.
né? E ele vai colocar assim, veja só, vou te falar com as palavras de Debero. Eu me consagro e me dedico a Jesus Cristo num estado de escravo de amor perpetuamente, através de sua mãe santíssima, tá certo? Então esse voto que ele vai fazer, que Debero lhe fez, ele vai chamar do voto de profissão solene dos cristãos ao batismo. Tá certo? Por quê? Porque justamente é aquela questão que Montfort tem no tratado, né, capítulo 4, que a consagração é a renovação dos votos do santo batismo. Então, ele vai colocar que toda criatura tem que ser servo, tá certo? Mas para ser servo, ele teria que justamente ser escravo. E aí a gente vai encontrar um autor francês também, Henri Maria Bourdon, e ele vai dizer o quê? Ele era um seguidor de Francisco de Sales e seguidor de quem? De Beroli, tá? Agora já é o seguidor de Beroli que veio trazer a sua metodologia. Isso foi mais ou menos em 1702 e ele vai escrever o famoso livro de Bourdon. Quando eu li o Tratado da Verdadeira Devoção, que Montfort falava no livro de Bourdon, o opúsculo de Bourdon. Como nós procuramos saber informações, já pensou? Escutar, ler, estudar o livro que formou Montfort, isso é muita graça, então nós procuramos muito. E Bourdon vai colocar alguns pontos que a gente pode colocar aqui. Ele dizia, esse livro falava de só Deus, mas seria o espírito da escravidão de amor. Como era o espírito dessa escravidão? Qual era a meta que Bourdon tinha quando escreveu esse livro? Ganhar almas para a Santíssima Virgem, ganhar corações para a Santíssima Virgem, mas não apenas devotos, escravos. Era essa a intenção. Então, o que é que ele falava? O que é que Bourdon falava que teria que ser entregue à Santíssima Virgem? Toda a sua vida interior, toda a sua vida exterior. Que deveríamos perceber que existem duas ordens, a ordem da graça e a ordem da natureza. Mas dentro disso, tudo ser entregue ao Senhor. Qual era a justificativa que ele dava para essa consagração? Ele dizia assim, que só poderia ser escravo quem quisesse servir a nossa mãe. Perceba, tem muitas pessoas hoje, meus amores, que estão se entregando à consagração, mas não desejam ser escravos. Não desejam servir. Não desejam servir. E aí não tem sentido a consagração. Essencialmente, a escravidão de amor é se você tiver desejo de servir. Se você acorda e adormece sem ter feito nada pelo reino de Deus, sem ter feito a Virgem Maria mais conhecida, qual o sentido de sua vida ser consagrada? Então ele pautava muito nisso. E a razão de se entregar à Virgem Maria é que se Deus quis vir por ela também temos que retornar. E aí, Beroli já vai colocar a Virgem Maria com alguns títulos que não eram tão conhecidos na época. Lógico, Boa Mãe, isso é um título bem conhecido. Mas aí agora ele vai começar a se reportar para a Virgem Maria como senhora de sua vida, como advogada e como a rainha. Por isso que lá na frente Montfort vai escrever, não é, sobre a Virgem Maria e vai dizer que ela é a rainha dos corações. Eu acho, Mara, que quem não cria uma alta ideia de Nossa Senhora como rainha, como senhora, não consegue se colocar como escravo, nem como servo. Porque veja, uma coisa, eu ser filho, eu sou filho, eu quero ser cuidado por ela, isso é normal, isso é natural. Quem não quer ser protegido? Quem quer ser filho chama de mãezinha do céu, mãezinha do céu. Né? Mas quem quer servir chama a Virgem Maria de minha senhora. Nossa Senhora. Ela governa, ela orienta, ela nutre a nossa vida. Entende a diferença? É você que está me ouvindo, repita comigo, Nossa Senhora. Nossa Senhora, minha Senhora, porque ela é a mãe do meu Senhor. Lembra, César, nós estávamos uma vez assistindo um programa de televisão e tinha um protestante e ele disse, eu me nego a chamar ela de senhora, porque ela não é a senhora da minha vida, ela não me orienta em nada, ela não me governa. Aí eu pergunto a você, que talvez seja católico, você tem a Virgem Maria por senhora da sua vida? Você está escutando os conselhos que essa mulher tem para te dar? Mas vamos seguindo, deixa que eles respondam em seus corações. César, como nos exorta Montfort sobre a escravidão de amor? Grandes escritores franceses, né? De Beroli, Bourdon e agora Montfort. Então, falar de São Luís de Montfort vocês já sabem, mas o que é que São Luís propõe?
você que está nos assistindo, você que não conhece ainda a consagração a Nossa Senhora, o que é que São Luís Maria Grignion de Montfort faz? Nos orienta a nos entregarmos, a nos darmos por amor, entregando nosso corpo, nossa alma. Nosso corpo, visão, audição, olfato, tato, nossos sentidos, nossa vontade, nossas potências, toda a nossa força espiritual, nossos bens materiais, entregamos para Nossa Senhora nossa casa, nosso carro, nossa bicicleta, nossa vida. Como? Entregamos a ela e somos gerenciadores dela, gerenciamos o carro dela, gerenciamos a casa dela. Por isso que o seu carro tem que ser bem cuidado e sua casa tem que estar arrumadinha, porque a casa de Nossa Senhora, você é o gerente, o administrador das coisas dela. O seu corpo é de Nossa Senhora, então administre o seu corpo, zele pelo seu corpo, ele é de Nossa Senhora. Entregamos também nossos bens espirituais, nossa vida, as coisas boas que nós fizemos no passado, no presente e no futuro. Inclusive, quando você entrega a Nossa Senhora o seu passado, você quebra as maldições que existiram na sua vida. Porque Nossa Senhora não tem pacto com o mal. Quando você entrega a ela, você quebra pactos demoníacos, coisas erradas que vocês fizeram com outras doutrinas, alianças do mal, e confessando com o sacerdote, recebendo a absolvição dos pecados, com as respectivas penas, você se torna um homem e uma mulher livre. E São Luís de Montfort, ele nos propõe a consagração também do futuro. Nosso pensamento, vontades, projetos. Quantos projetos precisam ser entregues à Santíssima Virgem Maria? Quantas coisas que nós desejamos fazer, que temos que entregar a ela, para que isso possa dar fruto de conversão. Edificar o reino dos céus. Se propõe que você, conhecendo toda essa dinâmica que a gente está aqui tentando passar para vocês, vamos escolher um dia, uma festa especial, uma solenidade litúrgica, se entregar diante da presença do Padre como testemunha que te liga ao céu, te liga a Jesus por Maria. Essa consagração é feita a Jesus por Maria, é feita à igreja por Maria, é uma consagração de leigos, belíssima. Um outro ponto é que você também, em agradecimento ao bem que está recebendo, você entrega um tributo, entrega um presente, uma oferta, se compromete a rezar pelo clero diocesano, rezar pelos nossos padres e bispos, se compromete a visitar um abrigo, um orfanato, a fazer uma doação, a divulgar alguns livros, panfletos, fazer a Virgem mais conhecida e amada. E recomenda também o uso dos sinais, né? O uso dos sinais, que a gente já discutiu, o uso das correntes, que podem ser dispensados, podem ser substituídos por sinais, vexílios, cordões. Fujam das ostentações, fujam do ouro, fujam dos brilhantes. Afinal de contas, não existe escravo com corrente de ouro ou corrente de brilhante, né? Então também vamos usar o bom senso, que um anel de brilhante e ouro como escravo de amor, a gente vê que está fugindo um pouco da proposta de São Luís de Montfort. Realizar todas as ações com Maria, em Maria, por Maria e para Maria, entregando tudo a Maria, entregamos a Jesus. Maria Santíssima é a criatura que mais se parece, mais conforme o Criador. Então, entregar-se a Maria, entregar-se a Jesus. Então, abençoar as correntes e seguir livre, que é o que vamos discutir no próximo capítulo, no próximo encontro, no próximo programa, que é a liberdade de ser um escravo de amor. Então, por fim, nós vamos ter que terminar esse programa, que está muito bom. Você que é consagrado, entre em contato conosco, renove sua consagração, www.discipulosdamandedeus.com.br. Esse é o nosso site. Adquira nosso material, os livros de preparação para a consagração. Beijo para todos. Consagra-te. Consagra-te.